Alô, galera, boa tarde aí, né, para todos. Infelizmente ontem, pessoal, não deu para mim fazer o vídeo, né, depois do jogo, por problemas particulares e de saúde. Mas hoje estamos aí, tá? Estamos aí e vim aqui compartilhar com vocês, para falar mais uma vez sobre a atuação do nosso time e também sobre o nosso treinador. Bom, pessoal, é complicado, né, falar sobre a atuação do Flamengo. Eu, particularmente, eu gostei da atuação do time, tá? Gostei da reação, mesmo o Flamengo saindo atrás no placar, né? O Flamengo foi um time que soube agredir o Inter, um time que é extremamente competitivo. Não é nada de outro mundo. A única coisa que o treinador fez deles é dar aquela velha raça gaúcha que eles têm, mas também que prestemos bastante atenção. Os juízes estão sendo muito coniventes com o Atlético Mineiro, com o Inter e com alguns outros times. Fazem muita falta, às vezes umas faltas muito violentas para parar o adversário, né? Então as pessoas precisam ficar atentas com isso. Eu olhei isso atentamente no jogo de ontem, né? Principalmente algumas em cima do Gerson, entendeu? Eu fiquei atento em relação a isso. Então é bom que as pessoas fiquem de olho. Mas vamos lá, a atuação dos jogadores. O nosso goleiro, Hugo Neneca, ele fez uma boa participação, tá? Não teve culpa nos gols, porque não foram erros dele, sal vendido já no lance. Então, pelas defesas também que ele fez, eu dou uma nota 8. Tá me surpreendendo o Hugo Neneca. Vai ser muito difícil para o Diego Alves ganhar a posição. Difícil porque pelo momento do menino, dá a moral, mas tecnicamente eu ainda acho, pela experiência, o Diego Alves mais goleiro. E eu acho que, com certeza, né, nós devemos, aos poucos, perceber que Diego Alves é o goleiro titular, sem, como é que eu vou dizer, sem coração, porque é menino da base, vai ser um ótimo reserva para o Diego Alves, mas pela experiência, porque vão chegar momentos decisivos em que a experiência pode contar muito. E nós já vimos o Hugo ele vacilar em alguns momentos em que precisa de experiência. Então, ele é um ótimo goleiro, mas chega momentos que o adversário provoca, o adversário atiça, então vamos precisar de um goleiro experiente. E, gente, não nos esqueçamos, 2019, as respostas que o Diego Alves deu. Diego Alves, pô, é um goleiraço, tá? Então vamos parar, não vamos acreditar nesse ufanismo aí da imprensa, quando eles dizem que o Hugo tem que ficar porque a gente vai criar um problema desnecessário. O próprio Hugo há de entender, é um goleiro jovem ainda, e se realmente o Diego Alves voltar e não der a resposta do goleiro que ele é, ele vai voltar para o banco, o pianinho, que aí o Hugo vai garantir a certa para o gol do Flamengo. O Isla, coitado, eu considero um excelente jogador, tá? Errou nos dois lances que ele foi recuar a bola. Eu acho que por culpa do treinador, porque o treinador vem falando sobre poupar jogadores por cansaço. E ele não percebeu. O Isla jogou os dois jogos da seleção do país dele e vinha numa sequência de jogos pelo Flamengo, até contra o Bragantino ele jogou. Então o Domenech, ele cai na própria armadilha dele, se contradiz. Porque o Isla estava naquele jogo, aqueles dois lances que ele erra, aquilo ali é jogador que está sem reflexos. Sem reflexos. Porque se nós olharmos jogos do Flamengo atrasados, jogos passados, o Isla não erra esse tipo de lance. Então aquilo ali é fruto de jogador que está sem reflexo na saída de bola. Pô, ele tinha o Mateuzinho, ele deveria ter posto o Mateuzinho naquele jogo. Será que essa comissão médica do Flamengo não percebeu que o Isla estava cansado? Será que ninguém, poxa, não, botaram o Isla e deu no que deu. Não jogou um bom jogo e ainda acabou sendo responsável direto pelos dois gols do Internacional. Então, deu aí uma nota 4 pro Isla, tá? O Gustavo Henrique é um bom zagueiro,
tá? É um excelente zagueiro. Só que ao contrário do que muita gente fala, às vezes os jogadores eles saem bem num clube e vão mal em outros pelo tamanho. Por mais que o Santos seja um clube glorioso, um clube que revelou Pelé, hoje você jogar no Flamengo é muito maior do que jogar no Santos. O peso da camisa do Flamengo hoje é muito maior do que a do Santos. Não vamos falar aqui de história. De história, a camisa do Santos é muito gloriosa, entendeu? Só pelo fato de ter tido Pelé. Mas vamos esquecer o passado. Nós estamos falando de agora. Então, o peso de jogar no Flamengo. E esse jogador, ele está se ressentindo desse peso. Ele ainda não pegou, ele não foi como o Rodrigo Caio, por exemplo, que chegou aqui e falou, vou jogar e acabou. Então, jogou mal também, deu alguns espaços para os atacantes do Internacional, principalmente para o Thiago Galhardo. Então, para ele, eu vou dar uma nota 4 também. O Natan é uma grata surpresa, jogador muito bom, de bom passe, apesar de não ser muito alto, tem uma boa postura, um bom impulso, joga de cabeça em pé, isso é muito bom para zagueiro, não apela para falta desnecessária, sempre desarmando na bola. Para esse jogador, vou dar uma nota 7, muito bom, um achado do Flamengo. E que será titular dessa zaga, vocês podem ter certeza. Nesse aí eu não vejo no Gustavo Henrique, que joga pela esquerda, ou no Léo Pereira, jogadores melhores que ele, não. Apesar de eu gostar do Léo Pereira, mas está acontecendo com o Léo Pereira o mesmo que aconteceu com o Gustavo Henrique. Veio de um clube para cá, lá ele era um xerifaço lá no Atlético Paranaense, mas aqui no Flamengo ele está sentindo o peso de jogar no Flamengo. E enquanto o Natan subiu das divisões de base, do sub-20, está dando conta do recado. Entendeu? Felipe Luiz fez uma boa partida, tá? Fez uma boa partida. Ele não sobe, não apoia muito, porque ele sabe que ele já não é um jogador. Ele nunca foi um jogador veloz, mas tinha algum vigor da juventude. Hoje ele é um jogador veterano, então ele poupa, ele alterna, ele vai mais por dentro na construção de jogadas. Se vocês verem o jogo direito ontem, em muitos lances ele ajudou o Flamengo a construir, porque ele é muito bom de passe, muito bom de lançamento. Então ele facilita a vida. Para o Felipe Luiz, uma nota 6. Muito bom. Pode jogar mais do que ele jogou, mas ele foi muito bem ontem no jogo. O William Arão, ontem, deu alguns vacilos, mas é um jogador que eu confio, que eu gosto. Acho o William Arão um jogador muito útil para o Flamengo. Então vou dar para o William Arão uma nota 6 também. Tá? Não esteve tão mal no jogo, não. O Nico entrou já no finalzinho, que o Domenic não mexe no time mesmo. Mesmo ele vendo que o time não está rendendo, ele não tem a ousadia de mexer. Ele não mexe no time. Quando mexe, mexe errado. Né? O Thiago Maia muito bem no meio de campo ontem, ali com o Arão fazendo a dupla de volante, mas não dá para eles jogarem juntos. Essa posição de segundo volante é do Gerson. Ali o time rende mais, o Gerson joga demais ali, mas o Thiago Maia, uma nota 6,5, porque ele também jogou muito bem. O Gerson, pô, dá pena ver o que esse cara faz com ele. Tá, o cara tá inventando ele de ponta direita quando o Everton Ribeiro não joga. Inventou ele ontem de ponta esquerda e nunca na posição real dele. Todas as vezes que Gerson sai da posição dele, Gerson acaba não rendendo porque ele se habituou a pegar o jogo de frente. Ele é um armador, ele é um subarmador do time do Flamengo. Então, foi visto no jogo ontem. No começo ele botou o Everton, o Gerson isolado, lá na ponta esquerda. Gerson não estava rendendo. Quando ele percebeu a besteira que ele fez, ele recuou o Gerson para a posição dele. E o Gerson e o time cresceu. Só que ele fez isso mexendo em várias posições, adiantando, botando duas linhas de marcadores. Aí o Flamengo ficou sem armador, né? Porque o Vitinho também não estava assim uma grande noite. E o Everton Ribeiro também não estava bem. Então ele recuou, melhorou o passe no meio de campo, mas ele podia ter tirado perfeitamente o Arão ou o Thiago Maia para poder colocar ali o Vitinho na posição real, botar o Michael, mas ele não adianta. E o Gerson, vou dar uma nota 7 pro Gerson. Gerson joga demais, mas ontem não rendeu mais por causa do treinador. Everton Ribeiro, infelizmente, não se ouve bem, mas ele é um jogador fantástico, um jogador acima da média. E
O Everton Ribeiro mal recebe uma nota 7. O Everton Ribeiro mal. Entendeu? O Everton Ribeiro é jogador sempre nota 9, 10. Ele joga demais, mas ele mal recebe uma nota 7. O Vitinho ontem não jogou bem, mas acharam a posição dele no meio, armando ali. Ele conclui muito bem, chuta muito bem, tanto de perna direita quanto de perna esquerda. Então, o que fica melhor, né? O Vitinho ficar descentralizado, como fez contra o Corinthians e em outros jogos, no qual ele finaliza de ambas as pernas, né? E o treinador vai e estraga tudo isso, isolando o Vitinho pelas pontas, embolando ali com o Gerson e com o Everton Ribeiro, querendo abrir o time. Mas, mesmo assim, uma nota 6 pro Vitinho. Michael também, como o Lincoln, entrou já com o jogo no final, também não vou dar nota para ele. O Pedro, mais uma vez, está se fazendo presente, criou espaços, é um jogador muito bom, é um excelente centroavante, tá? Vou dar uma nota a eles 8. 8. Mas, gente, vou falar uma coisa, de coração. Tá aqui uma pessoa, eu falei que quando fizesse esse canal seria Flamengo de verdade. Eu estaria aqui para falar a verdade, muitos podem não concordar. Eu ainda aposto no Gabriel Barbosa, o Gabigol. Vamos esquecer o negócio de artilharia, de campeonato. Vamos pensar no Flamengo campeão. Eu ainda acho, como muitos flamenguistas acham, que o Gabigol é mais jogador que o Pedro. Por quê? Faz tanto gol quanto, mas com uma diferença, se movimenta mais. E isso para o time é melhor. Ele troca mais com o Bruno Henrique. Ele sai com mais velocidade que o Pedro. Porque o Pedro tem bola que ele vai dar o tapa, ele não tem velocidade. Teve situações de ataque ontem que se o Pedro tivesse mais velocidade, ele poderia ter feito gol. Então não adianta que a gente exaltar o momento do Pedro, o Pedro está maravilhoso, mas deixar um jogador como o Gabigol e lembrar quem foi Gabigol, hein? O cara foi artilheiro de tudo ano passado. Então, um jogador como esse tem vaga cativa no time, sim. Não vamos nos deixar levar por aqueles que falam que o Pedro, o Gabigol tem que ficar quietinho no banco. Não, ele é como o Diego Alves. Se ele voltar, jogar uma sequência de 2, 3 jogos não resolver, volta pro seu banquinho, fica quietinho. Mas você não pode botar um jogador da estirpe. É a mesma coisa que você pegar o Arrascaeta, por exemplo, e falar assim, não, o Vitinho tá jogando mais ou menos, vamos deixar o Arrascaeta no banco. Não dá. O Pedro é bom? É. Mas entre ele e o Gabigol não há discussão. O Gabigol é muito mais jogador. Entendeu? É mais rápido, é mais letal, é mais dribla e se entende perfeitamente com o Bruno Henrique. Eles se entendem no olhar. Então a gente tem que aproveitar isso a nosso favor. Não vamos deixar que o clube dos antes, disfarçados de cordeirinhos, estraguem esse time já em formação. Vocês estão me entendendo? Que não estraguem esse time já vem formado de 2009. E tem o Léo Pereira, que entrou depois também e não tem nota também para defini-lo. Então, pessoal, eu dei aqui a avaliação das notas do time. Agora vamos ao que está acontecendo. O Flamengo em 2019, ele tinha um time pronto, né? Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. O Ilharão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Pessoal, desse time só saiu o Rafinha e o Pablo Mari. Para o lugar do Pablo Mari, nós contratamos o Léo Pereira, que não rendeu, e o Gustavo Henrique do Santos, que não estão rendendo. Mas olha como as coisas funcionam para o Flamengo. O Flamengo foi lá na base e pensou esse jovem chamado Natan. Talvez ele jogue até mais que o Mari. E eu acho até que ele tem mais potencial para ser mais jogador que o Mari. Então, para essa lacuna do Mari, nós achamos o Natan. Para a lateral direita, o Isla, eu acho o Rafinha até mais jogador que o Isla. Tem mais recursos técnicos. O Isla tem mais caixa, mais gás, corre mais. Mas, tecnicamente falando, o Rafinha é melhor. Tá?
Mas se nós formos comparar, não há tanta diferença de um para outro. Entendeu? Não há, é como se fosse o Gabigol e o Pedro. Tá? Eu acho o Gabigol melhor que o Pedro. Melhor não, bem melhor. Tá? Mas não é uma distância tão grande assim. E ele pode montar o mesmo time de 2019. O que está acontecendo com o nosso treinador é vaidade. Agora eu vou falar sobre Domenech. Eu nem dei nota para ele, porque eu já estou tão aborrecido com ele. Por quê? Porque ele está subaproveitando um time que pode dar mais e tem peça de reposição que o Jorge Jesus, por exemplo, não tinha. Aí as pessoas vão falar, mas Jorge Jesus teve 20 dias para treinar o Flamengo. Beleza. Ah, mas ano passado não tinha Covid. Beleza. Mas essas desculpinhas não estão colando mais. Porque ele já tem um time que foi. Ele já tem um trabalho que foi deixado pelo antecessor pronto. Já tem um time pronto. Vocês estão me entendendo? E ele, além de tudo, ele tem as peças de reposição que o outro não tem. Hoje machuca o Gabigol, entra o Pedro, tem o Michael, porque o Michael não tá jogando nada, gente. O jogador também precisa de sequência. O cara não pode entrar faltando 5 minutos para resolver um jogo. Já que ele gosta de rodízio, por que não bota o cara desde o início em alguns jogos? Pô, vai vir Libertadores aí, dá uma poupada. Pô, analisa o adversário, analisa a partida e dá a chance ao Michael, poupa o Bruno Henrique. Pegar os times mais fracos aí da tabela, poupa o Bruno Henrique, bota o Michael, dá a confiança, mas na real a posição dele. Ele jogava muito bem pela esquerda, na posição do Bruno Henrique pelo Goiás. Ah, mas ali tem mais o Pedro Rocha, jogou bem contra o Botafogo pela direita. Então, pessoal, vamos olhar as coisas direito. Vamos dar a oportunidade ao jogador de render na posição dele, sem inventar no futebol. Entendeu? O que está acontecendo com o nosso treinador no início, quando falaram, você vai dar continuidade ao trabalho de Jorge Jesus, ele vou mexer aos poucos. Na terceira rodada ele me pega o time, quando o Atlético Paranaense bota o Rodrigo Caio de lateral, bota não sei quem, a gente toma aquela piaba de 3-0. E parece que ele está querendo descobrir a roda de novo, tudo por vaidade, para que não as pessoas não falem assim, olha, o Domi está escalando o mesmo time de 2019, está fazendo a mesma coisa do Jorge Jesus. Porque ele quer que os caras fiquem parados, igual dois de paus, tocando a bola para lá e para cá, sem se movimentar. Porque se ele ganhar títulos e assim, todo mundo vai comparar, falar, ele fez o trabalho de Jorge Jesus. Aí ele vai falar assim, não, eu fiz o meu. Então, por vaidade, ele está querendo inventar jogo posicional, esse blá 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 todo, para não dizerem depois que ele ganhou jogando a lá Jorge Jesus. Só que nisso ele está prejudicando o Flamengo, inventando posições para jogadores, invertendo posições, e ele tem um time base para ele escalar. É o mesmo time de 2019, mais o Natan e o Isla. Tá todo mundo aí, Bruno Henrique, Gabigol, todo mundo está aí. E se ele um jogo ou outro quiser tirar essa base, como Jesus também fez, teve jogos que o Jesus não, por exemplo, Gabigol não jogou, jogou o Lincoln, Bruno Henrique não jogou Vitinho. Ele tem esse direito. Agora o que ele não pode é mudar 5, 6 peças e tirar a essência do time. Não é trocar todo mundo toda hora, não, porque ele perde o embalo do time. Tudo bem, vai ser, fulano vai ser convocado, beleza, mas a base tem que ser mantida, a base de um time tem que ser mantida, até por questões de entrosamento. Porque senão o que vai acontecer? A gente está fazendo um campeonato equilibrado não é porque a gente empatou com o Inter, não é porque a gente perdeu pontos lá atrás para times que não estão ganhando de ninguém. O Bragantino está na zona de rebaixamento, veio aqui no Maracanã e empatou com a gente. Poxa, pelo amor de Deus, todo mundo ganhou do Bragantino, menos o Flamengo. Perdemos jogo para o Atlético Goianiense, que não é nada do outro mundo, tudo porque ele fez uma bagunça no time. E esses pontos agora estão fazendo falta. E vai vir o retorno, ele vai fazer besteira de novo. Aí entrou o cara lá no lugar dele, o auxiliar dele, fez o simples, simplificou o time, empatou com o Palmeiras lá dentro. Pô, será que o auxiliar dele é tão... Aí o pessoal, não, mas o auxiliar conversa com ele. Será, gente? Será que o auxiliar dele conversa com ele? Ou eles têm um trato com muitos auxiliares, falam, meu irmão, faz o teu trabalho, mostra o teu trabalho aí.
Então, pessoal, vamos observar isso, vamos estar atentos a isso, tá? Porque, como nós vamos dizer aqui no linguajar popular, o cara tem uma Ferrari na mão, o cara tem um timaço, o cara tem um super time e, pô, tá sendo emperrado. Pô, vê aí o exemplo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá entregando esse campeonato pra gente de mão beijada. Por quê? Eles só tem uma competição e estão atrás da gente. O Internacional tem duas, ou três também, não sei se estão na Copa do Brasil. Estão aí também com a gente. O cara tem condição, tem praticamente três times. A molecada do Sub-20 aí, Natan, Guilherme Bala, Noga, Mateuzinho, os caras estão. O Hugo. Os caras estão dando conta do recado, pedindo passagem. Aí na hora que ele tem que testar o Mateuzinho, se o Mateuzinho é lateral mesmo, nesse jogo contra o Inter, ele bota um cara cansado. Vide a sequência do Isla. Aí cai por terra essa história que começou lá atrás quando ele barrou o Gabigol. Essa história de rodízio, ele inventou isso para ele não bater de frente com o Gabigol, quando ele barrou o Gabigol para botar o Pedro. Porque o Gabigol voltava de lesão, aí ele, Pedro fez um gol ou outro, ele para inventar, ele foi, não, que eu vou fazer rodízio com todo mundo. Quem tem memória longa sabe do que está falando. Mas engraçado que foi só com o Gabigol, todos os outros voltaram a jogar. Se ele gosta mais do Pedro, paciência que o Pedro é mais alto, pode fazer aquelas bolas altas para cabecear, mas futebol não se resume a isso não, pô. Jorge Jesus também gostava de um centroavante alto. E nem por isso, quando o Pedro veio para o Flamengo no início do ano, ele barrou o Gabigol não, filho. Naquele jogo que a gente fez contra o coisa, barrou não. Dá para os dois jogarem juntos? Dá, mas não como estão querendo fazer. Vai tirar quem do time? Everton Ribeiro? Vai tirar um volante, vai jogar com o Gerson de primeiro volante para eles jogarem juntos? Não é assim. Então, pessoal, vamos. Flamengo é isso, tá? Vamos para cima do Atlético Paranaense amanhã. Vamos ganhar lá dentro para ficar tranquilo pro jogo de volta. Entendeu? Saudações rubro-negras. E queria pedir a vocês, mais uma vez, pessoal, para dar o like aí no canal, para se inscrever aí para ajudar aqui o amigo. Entendeu? Que tá ruim para todo mundo, o amigo tá parado. E vir nessa condição de fazer vídeos aí no YouTube, uma forma de ajudar a mim mesmo, né? Ninguém vai fazer vídeo no YouTube, mas também como é que eu vou dizer, sem ganância, sem nada. É só uma forma mesmo que a gente tem de tentar ganhar a vida, porque essa Covid aí pegou todo mundo no contrapé. Então, aqueles que puderem ajudar, por favor, assistam, tá? Vejam o canal e uma boa tarde a todos aí. Um abraço.